Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho deste dia, Mateus capítulo 18, 21, até o capítulo 19, o primeiro versículo. Estamos tratando desta semana de falar do tema tão importante como o perdão. E hoje nós temos duas passagens. Uma passagem onde o Senhor fala sobre isso e na segunda passagem ele nos conta uma parábola muito forte, com imagens fortes que mexem com a gente. Na primeira cena, Pedro se aproximou de Jesus e colocou para ele uma pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? E Pedro arriscou um número, e perguntou a Jesus: até 7 vezes? Nós sabemos que o número 7 representa a totalidade, a perfeição. Quando Pedro disse até 7 vezes, ele já estava colocando assim uma quantidade enorme de vezes, 7 vezes. E ficou muito surpreso com a resposta que o Senhor lhe deu. Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, que pergunta é essa? Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Sempre, Pedro, sempre devemos estar dispostos a perdoar, sempre. Nós sabemos como é difícil e como resistimos, guardamos ressentimentos, mágoas, rancores das pessoas que nos fazem mal. Mas se olhamos Jesus no Evangelho, nós vemos ele realizar isso que ele está falando. Não é uma palavra bonita, retórica, é a vida de Jesus, a sua prática. Sempre buscar o perdão do outro que me ofendeu. E para ilustrar isso, Jesus então conta esta parábola. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. E quando começou o acerto de contas, levaram a ele um empregado que devia a ele uma enorme fortuna, enorme. E como o empregado não tinha como pagar, o Senhor então mandou que ele fosse vendido como escravo junto com toda a família e tudo o que possuísse para que pudesse pagar a dívida. O empregado caiu prostrado aos pés do seu Senhor e suplicou dizendo: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Mentira, é impossível a ele pagar. Mas diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe toda a dívida. A história continua que esse homem, ao sair dali, encontrou o seu companheiro que lhe devia apenas poucas moedas. E o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que tu me deves. E o outro também suplicou: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o homem não quis saber, não. Saiu, mandou jogá-lo na prisão. Quando os outros viram o que tinha acontecido, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o homem e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste.
não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E mandou então aquele homem ser preso e torturado até que pagasse toda a dívida. E Jesus conclui: é assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Parábola muito clara, não precisa explicar. Nós recebemos tanto de Deus e tantas vezes o Senhor nos perdoa. Como nós podemos agir dessa forma tão brutal com as outras pessoas? Fechando o nosso coração, não tendo misericórdia, não tendo compaixão, se nós tantas vezes experimentamos a compaixão. Então, peçamos ao Senhor a graça de podermos ser essas pessoas misericordiosas e que estejam sempre prontas a acolher e a perdoar. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.